Olá, pessoal, tudo bom? Tranquilo? Espero que todos estejam bem. Acredito que essa aula introdutória, que eu estou chamando de 00, ela vai servir de base para todo o nosso curso que vem pela frente. E aí, por isso, eu estou dando preferência por iniciar por essa aula. E ela vai ser a base tanto para mineralogia, quanto para cristalografia, quanto para fundamentos de mineralogia. Por quê? Porque são as ferramentas que a gente vai utilizar para poder seguir com esse semestre online, com essas aulas remotas. E não só porque a gente está nessa situação de isolamento social, mas também porque ela é, assim, eu vou compilar aqui uma série de lugares na internet e softwares que a gente pode utilizar para visualizar estruturas e minerais de maneiras diferentes para agradar todos os gostos. Então, assim, primeiro, quem fizer essa aula na Cristal, depois lá na Mineral não vai precisar fazer, porque já vai estar dominando a ferramenta. E esse, na verdade, foi o semestre que eu já ia implementar isso de qualquer maneira lá dentro da mineralogia. Então, assim, muito provavelmente o pessoal da Mineral vai ver só dessa vez, porque depois vai ficar já, a galera da Cristal vai fazer essa aula e vai seguir adiante com isso, né? Eu estou aqui duplicada, né? Eu aqui do lado, porque o meu notebook deu problema no microfone, então a tela que eu vou mostrar aqui é do meu computador, que eu estou aparecendo, mas eu estou usando o áudio do celular. Por isso que eu estou usando essa plataforma aqui, ao invés de usar outro lugar, porque eu acho que aqui fica mais fácil de eu poder controlar a tela, controlar as Elisas, né? Tanto eu aqui quanto o, o áudio aqui do lado, né? Mas basicamente isso, tá? Então, vou tentar aqui mostrar para vocês maneiras e maneiras de se visualizar essas estruturas, tá? Então, agora eu vou compartilhar a minha tela e eu vou deixar esses slides, já que ele está recheado aqui de links, eu vou deixar esses slides disponibilizados lá no Siga, tá? Para todas as turmas, que aí é uma maneira fácil de vocês acessarem esse material, ok? Então vamos lá. Compartilhar tela. E agora foi. Então, para fazer uma breve introdução, essa aula eu ministrei já oficialmente para a Sociedade Brasileira de Geologia, logo depois que a pandemia veio para o Brasil. Então, as nossas aulas na UFG foram suspensas no dia 16 de março, oficialmente, e essa aula eu ministrei para uma live da SBG no dia 16 de abril. Então, foi um mês depois que começou a nossa quarentena aqui no Brasil. Eu só não estou colocando o link dela aqui para vocês assistirem direto a que eu já gravei lá, que está lá no site, porque foi a primeira live que a gente fez, foi de teste, e várias coisas deram errado, inclusive ela cancelou, assim, ela encerrou no final, antes de eu ter finalizado a palestra. Então, por conta disso, eu estou refazendo essa aula aqui para vocês terem acesso ao material, né, ao conteúdo completinho, tá? Lá ela chamava Visualização de Estruturas Minerais. Aqui eu refiz o nome para Ferramentas para Estudos de Minerais, mas assim, dá no mesmo, na mesma coisa, no fim das contas, né? Só que eu achei que esse título ficaria melhor para a nossa aula mesmo, né?
Então, aqui eu vou fazer uma breve introdução sobre por que eu estou fazendo isso, falar de vantagens, né, de observar essas estruturas tridimensionais, falar do software, que é dos softwares, né, são dois, o Crystal Viewer e o Vesta, falar de bancos de dados de estruturas de minerais e cristais, e outros lugares que a gente pode estudar mineralogia legal na internet, né, buscar várias informações. E aí, assim, a gente agrada a todo mundo, né? Então, bom, eu, dessa introdução, coloquei o quê, né, que seriam novos recursos para estudos de mineralogia. Então, hoje em dia, a gente tem uma série de coisas novas que estão pipocando aí na internet, e às vezes, assim, a gente não tem ideia de que tudo isso está acontecendo, e justamente eu já estava me tocando disso um pouco antes, né? Tanto é que eu já falei de alguns sites para vocês, inclusive esses sites constam no plano de ensino. Eu já mostrei esses programas para vocês, né? De alguma maneira. Eu passei superficialmente, ou já falei de uma maneira um pouco mais aprofundada, dependendo da turma. Mas vejo que as pessoas têm necessidade de ter uma aulinha mesmo sobre isso, né? Às vezes fica com um pouquinho de medo de clicar no botão errado, alguma coisa assim. Então, essa aula aqui é para a galera perder medo, né? No fim das contas. E uma coisa que eu queria ressaltar aqui, que é bem legal, é justamente como era a mineralogia na era pré-Google e na era pós-Google, né? Então, assim, quando eu fiz mineralogia e cristalografia, dos anos de 1999 e 2000, ou seja, 20 anos atrás, a gente só tinha acesso aos livros, né? Então, assim, a internet estava no seu começo, eu até tinha um e-mail, tinha os portais de notícias, mas, assim, você não tinha essas plataformas de busca e essa profusão de informação que a gente tem hoje, né? Então, o que a gente tinha acesso para fazer aula era basicamente o livro, né? Em inglês. Até hoje, né? Inclusive o DHZ é assim, né? O livro em inglês. Mas as estruturas a gente sempre via dessa maneira aqui, né? Em duas dimensões, chapada no livro. Muitas vezes esse livro era em preto e branco, ou tons de cinza, né? Então, assim, até essa questão de começar a ter livros com imagens coloridas e tal, é algo bem mais recente, né? O Klein, por exemplo, que é um livro que eu já falei para vocês, que todo mundo usa, né? Tanto na Cristal, quanto na Mineral, quanto na Fundamentos de Mineralogia. Ele também só tinha em inglês. Na época ele estava essa é a 23ª, ele estava na 20ª edição, e ele custava, tipo, R$ 500, e só tinha uma livraria que vendia, que era a Cultura, que você podia pedir pela internet, na época já tinha como comprar pela internet, mas era outro processo, era bem mais complicado, e, nossa, enfim, era um rolo danado. Então, assim, o que eu queria dizer é que o que a gente tinha era só uma estrutura chapada no livro. E hoje, a gente tem vários sites com bancos de dados, então, assim, tem maneiras variadas de ver todas essas estruturas ou minerais, as amostras, em 3D, em manipular, em interagir. Então, por isso que eu acho tão importante fazer essa introdução com vocês e deixar isso gravado, registrado, né? Então, o que a gente vai fazer é olhar os programas para observar as estruturas, aonde buscar essas estruturas, como interagir com essas estruturas,
né? E com essas amostras, enfim, para poder aplicar. Então, assim, a gente tem várias aplicações diferentes para tudo isso que a gente vai ver. Tanto para estudar cristalografia, quanto para mineralogia, quanto para petrologia, né? Quanto na ciência dos materiais. Então, assim, esses softwares que eu vou apresentar hoje, um deles, inclusive, uma amiga minha que é engenheira de materiais, que tem trabalhado com ele. Então, o pessoal aí da ciência de ponta utiliza muito. E assim, o que eu vou mostrar para vocês é só um pouquinho do potencial deles, porque eles têm vários outros recursos que eu, inclusive, ainda desconheço, né? Porque justamente não uso muito, eu utilizo mais para eu estudar, tanto para as aulas para vocês, quanto para mostrar na aula e pedir para vocês estudarem também, né? Então, quais são as vantagens da observação de estruturas minerais tridimensionais? Então, a primeira vantagem é que essa estrutura, ela tradicionalmente, né, naturalmente, ela já é tridimensional. Então, era uma dificuldade que a gente tinha observar essa estrutura de um jeito bidimensional, né, chapada no livro. Além de poder interagir com essa estrutura, que é o mais legal, mudar de cor, medir, fazer coisas, né? A gente pode observar elementos de simetria e, às vezes, principalmente a translação, que é uma coisa que é muito difícil de observar, né? Vocês ainda vão ver sobre isso, mas, às vezes, dentro da cristalografia, né, quando a gente tem para formar o nosso sólido tridimensional, a gente precisa rotacionar ao longo de um eixo helicoidal, que a gente fala, os sítios dos elementos químicos. Então, isso em um livro chapado, você consegue visualizar, mas é muito mais difícil. Então, ajuda muito a ver as coisas na cristalografia, que eu acho que é onde o pessoal tem maior problema, né? A gente consegue observar os sítios de coordenação, em especial os sítios que são irregulares, que são distorcidos, porque fica mais fácil de manipular, né, a estrutura. A gente consegue medir distâncias, ângulos de ligação, e a gente fica mais fácil de identificar o grau de polimerização dos tetraedros de sílica, no caso dos silicatos. Então, eu vou separei um exemplo para mostrar para vocês, e a gente vai testar. Eu peguei um mineral que eu gosto bastante, e aí a gente vai ver esse mineral de várias maneiras diferentes, usando esses recursos todos, tá? Essa é a ideia, o objetivo dessa aula, né? Então, primeiro, queria falar sobre os dois softwares que eu vou apresentar para vocês. Então, é o Crystal Viewer, e o outro software é o Vesta, né? Então, o Crystal Viewer é um software que é simplificado a partir do Crystal Maker, que é um outro programa para você trabalhar estruturas, trabalhar com cristais e minerais, né? Não necessariamente o mundo inorgânico, né? Que é o caso da mineralogia, mas também visualizar outras estruturas, né? Então, o Crystal Viewer, ele é um programa que é gratuito apenas para os compradores do DHZ, que é esse livro aqui. Ele tem escritinho bem aqui atrás, aqui, né, olha. Crystal Viewer, baixa aqui e tal, né? E o link eu vou mostrar no próximo slide, tá? Então, o Crystal Viewer, ele foi feito para, assim, o objetivo dele é didático. Então, toda a informação nele, que tem contida nele, está restrita às estruturas que estão propostas aqui, né, para você estudar no livro. Então, é um programa que foi feito para ajudar, né, para complementar o material, o conteúdo do livro.
Ele tem um design mais bonitinho, ele tem, assim, ou seja, as estruturas estão dentro do programa, e as estruturas são próximas das ideais. Por quê? Porque você está dentro você está com esse objetivo didático, né, para a aula. Então, um outro ponto também é que ele tem uma restrição de informações, tem uma série de coisas que você não consegue fazer nele, porque ele é só um livro ele é só um programa para acompanhar o livro, né? E aí, se você quiser outras possibilidades, você tem que comprar o Crystal Maker, que é o programa original dele, que é onde você pode manipular essa estrutura de várias maneiras diferentes, mas ele é pago, né? Basicamente isso. O VESTA, né, que é uma sigla, né, para isso, Visualization for Electronic and Structural Analysis, não sei nem se é assim mesmo que fala em inglês, mas acredito que sim. Já é um software aberto, né, tem essa vantagem, e você alimenta o seu software com minerais que você pega em bancos de dados de minerais, né? Por isso que eu tenho que falar dos bancos de dados junto. Ele apresenta as informações cristalográficas de uma maneira super legal. Ele tem um design mais simples, ao invés de ser mais bonitinho como o Crystal Viewer, mas você consegue fazer muito mais coisa. E nele você consegue visualizar estruturas que são publicadas em periódicos científicos. Então, assim, elas estão mais distantes das estruturas ideais. E o objetivo dele é fazer vários tipos de estudo. Então, você pode tanto estudar para aula, quanto fazer, de fato, pesquisa e aproveitar outras ferramentas que estão dentro do programa, como, por exemplo, fazer um difratograma de raio-x da estrutura que você está vendo. Então, assim, ele é bem fera mesmo, sabe? Então, bora lá para o nosso exemplo, que é a leucita, né? Então, a leucita é esse mineralzinho aí. Tô vendo se meu coisa tá aparecendo aqui no celular. Tá, ótimo. É esse mineral aqui que tá aparecendo, né? É lindão, branquinho, claro. Então, a leucita é um tectosilicato do grupo dos feldspatóides. Então, o que caracteriza aqui é justamente essa relação aqui, né, de silício, alumínio para oxigênio, né? Então, o que caracteriza um tectosilicato? Vocês vão ver aí, né? É justamente uma relação sílica, silício, oxigênio, 1:2. Então, aqui no caso, eu tenho um alumínio substituindo um silício. Então, eu considero aqui os dois juntos, alumínio e silício, estão dentro do mesmo sítio. Então, seria como se fosse Si3O6. Então, se eu dividir por 3 dá 1, se eu dividir por 3 dá 2, então a minha relação silício-oxigênio é 1:2, que caracteriza a subclasse dos tectosilicatos. Aqui no caso, né, a leucita é considerado um feldspatóide, porque justamente eu tenho menos sílica, né, é um mineral que tem pouca sílica, é insaturado em sílica esse mineral, a gente chama. E isso está caracterizado aqui justamente com essa troca aqui nesse sítio, né? Então, assim, se eu tivesse um pouco mais de sílica, eu teria um feldspato, por isso que a gente chama ele de feldspatóide, tá? Isso é só, não se preocupem com isso, a gente vai ver isso com calma, com muito mais calma mais adiante, tá? É só empolgação mesmo. Então, aqui a gente consegue observar, né? A gente vai ver a polimerização da sílica, esse é o nosso objetivo. Por isso que eu escolhi a leucita, né? Porque é um mineral que você tem a polimerização tridimensional da sílica, que é o que caracteriza os tectosilicatos. Eu tenho a presença de um sítio irregular, que é o sítio que tem o potássio, por acaso, né? E aí a gente também vai ver outras coisinhas
que são bem interessantes, né? Aqui essa foto, né, é da leucita do Monte Somma, que é um vulcão que tem lá na Itália, né, que faz parte do complexo Somma-Vesúvio, né, lá em Nápoles. Então, é lá daquele famoso vulcão lá do Vesúvio, que entrou em erupção no ano de 79 e acabou com Pompeia, né, então, eu também acho legal esse exemplo. Aqui é só para vocês terem uma ideia, no Brasil nós temos rochas que têm leucita, né? Esta aqui é uma rocha alcalina chamada camafugito, e uma das coisas que caracteriza, né, que determina a variedade de camafugito que a gente tem é a presença de leucita. Então, aqui, só para vocês terem uma ideia, né, eu tenho um mineral mais clarinho aqui, que são essas nuvenzinhas aqui, que branquinhas, né, que seriam os grãos de leucita dessa rocha, tá? Mas assim, por exemplo, é por isso que justamente eu estou falando dessas ferramentas. Já pensou ficar na aula mostrando assim para vocês? Uma aula remota? Ia ser péssimo, vocês não iam ver nada, eu não ia conseguir mostrar nada e a gente ia perder um tempão. Então, por isso mesmo que a gente vai falar, né, mostrar como que a gente pode estudar a leucita, tá? Então, primeiro aqui eu estou mostrando para vocês os sites para fazer download dos programas. Então, aqui está o site do Crystal Viewer, que é o site do Crystal Maker, o site do Vesta, para baixar o Vesta, né? Então, bora lá para esses sites que estão aqui, pronto. Então, esse daqui, né, colando o link, eu caio aqui na página do download do Crystal Viewer. Tá aqui, ó, falando que é do DHZ, que é uma edição especial, né, que inclui estrutura de 100 minerais. Então, a gente aqui, no caso, está restrito a 100 minerais, né. E aí, como ele fala que você comprou o livro para poder baixar o programa, ele pergunta aqui, né, ó, nome, instituição, e-mail, e pergunta umas coisinhas, olha. Qual é o mineral que está descrito na página 198? Qual estrutura de cristal, né, está estilizada aqui na figura 146? Então, você tem que preencher esses dados que estão aqui no livro, né, para poder conseguir baixar o programa, tá? Então, o outro link que está aqui no meu slide, que é esse daqui, é justamente o link, esse aqui, para baixar o livro, tá? Então, esse site aqui, que compila vários bancos de publicações em geociências, ele disponibilizou o livro inteiro. Recentemente, foi durante a quarentena, inclusive eu já tinha feito a live, depois que eles disponibilizaram, e tá aqui, né, olha, você pode baixar. A única desvantagem é que ele está separado exatamente por cada grupo de mineral. Então, assim, para você baixar o livro, né, olha, você tem que ir de um em um e baixar, mas vale a pena demais, tá? Eu já baixei. Então, assim, se eu já perdi tempo fazendo isso e tenho o livro, eu sugiro que vocês percam tempo fazendo isso, porque vale muito a pena, tá? É um livro de primeira e é muito caro. Eu paguei, na época, quando lançou esse livro, eu importei, né? Acho que até hoje tem que importar e eu paguei R$ 400 por esse livro, sabe? Então, assim, vocês terem acesso a ele de graça aí é uma maravilha, ok? O outro site é o para baixar o Vesta, né? Então, o Vesta é do Japão, né? Um programa japonês, tá? E tá aqui o site dele. E aí você pode baixar aqui, olha, tem versão. Opa, olha só, uma versão fresquíssima que eu não baixei, tá? De 23 de agosto de 2020. Olha só, vocês têm que aproveitar também. Vou ver se eu baixo e atualizo o meu. Não agora, né? Tá?
Então, primeiro eu vou mostrar para vocês o Crystal Viewer, né? Olha, tá aqui abertinho já. Então, tá aqui o Crystal Viewer. Eu tenho aqui, né, olha, como... Cadê? Abrir os minerais, né? Tá aqui minha barra de ferramentas. Vem aqui em minerais. Eu vou em silicatos, né? Que a gente viu que a leucita é um tectosilicato. Então, é um framework silicate. E aqui, olha, eu vou aqui leucita. Então, o primeiro ponto é que esses programas todos utilizam, assim, tá tudo em inglês, né? Então, qualquer coisa, galera, vamos lá, Google Translator, tá? Google Translate, que é fera demais. Então, tá aqui a estrutura da leucita aberta, lindona, né? Então, primeiro ponto legal, como vocês já estão vendo, é que eu posso pegar essa estrutura e girar para todos os lados do jeito que eu quiser, na maior felicidade, né? Então, inclusive, posso pedir aqui, olha, nesse rotate, para ela ficar rodando, enquanto eu falo com vocês, com as minhas mãos livres. Olha que lindo, né? Então, bora lá. Quais são as primeiras ferramentas que a gente tem aqui, né? Que posso pegar e rotacionar, posso pegar aqui a minha setinha para mostrar cada tetraedro, cada sítio dessa estrutura, tá? Posso dar um zoom, tá? E também posso, se eu montar aqui na mãozinha, opa, gente, e agora? Shift click para reduz, né? Então, ó, para reduzir eu tenho que apertar o Shift junto com o mouse, tá? Então tá aqui, deixa eu clicar fora aqui e pronto. Então a mãozinha basicamente é o lugar que a gente fica mais tempo aqui com a estrutura, né? Primeira coisa que eu queria falar dessa estrutura é justamente, eu posso dar o zoom por aqui também, né? É justamente a gente observar qual é a característica dos tectosilicatos, onde a gente tem o compartilhamento de todos os tetraedros, né? Quer dizer, de todos os oxigênios dos tetraedros com outros tetraedros, né? É isso que caracteriza um tectosilicato. Então, aqui a gente consegue ver, né? Olha, um tetraedro e eu tenho aqui, né? Olha, ele compartilhando oxigênio com outro tetraedro, com outro tetraedro, com outro tetraedro. E aqui teria com outro tetraedro, como a gente pode ver em algum mineral aqui dentro, né? E aí a gente tem essa cadeia e essa rede tridimensional de tetraedros. Esses tetraedros estão nomeados aqui, né? Olha, então posso tirar uns, as posições deles, e inclusive posso trocar de cor se eu quiser, né? Como vocês perceberam. A outra parte que a gente tem da estrutura é justamente, que está simbolizado aqui, são meus átomos de potássio, né? Que são essas bolinhas roxinhas. Eu vou mudar de cor para ficar melhor aqui da gente visualizar, né? Que eu acho que estava muito próxima à cor do tetraedro de sílica, né? Olha lá que legal. E cadê o oxigênio que está nesse vermelho aqui, que ninguém está vendo? Então, o oxigênio está bem aqui, nos vértices desses tetraedros, né? E a gente não consegue visualizá-los por causa do tipo de modelo que a gente está observando, tá? Então, uma coisa que eu posso fazer é mudar o meu modelo. Então, aqui eu estou usando o modelo de poliedros, né? Por isso que está assim. Outra maneira que eu posso observar essa estrutura é o padrão ball and stick, né? Que é pauzinho e bolinha. Então, aqui, né, olha, a gente consegue ver justamente, eu vou mudar de novo a cor da sílica, porque ficou difícil de vê-la, né? Ó. Então, tá aqui. Então, o silício tá em amarelo, né? Os átomos de silício.
os átomos de oxigênio em vermelho e os átomos de potássio em azul, né? Então, aqui a gente consegue ver que esses átomos de potássio estão preenchendo aí esses espaços entre essas... no meio dessa rede tridimensional de tetraedros de sílica e alumínio, né? Então, aqui ele coloca só silício, né, e faz um asterisco, porque um desses espaços aí de silício, na verdade, tem alumínio, né? E aqui ele até fala isso, né? Olha, aqui eu tenho uma rede de compartilhamento, né? Olha, de alumínio e silício. Então, assim, todas essas bolinhas aqui amarelas, na verdade, elas representam silício ou alumínio, tá? Por isso que tem esse asterisquinho aí. Um outro ponto que eu posso aqui, ó, posso colocar etiquetinhas, né? Indicando quem é quem. Mas eu acho que polui muito. Posso tirar ou pôr a célula unitária, tá? Que é o padrão mínimo que a gente tem de replicação dessa estrutura. Então, tá aqui, ó, tirei, coloquei, né, para a gente poder identificar. Posso também manipular a maneira que eu quero ver essa estrutura. Então, quero ver essa estrutura que está aqui, ó. Só primeiro mostrar para vocês onde está. Então, aqui eu tenho os meus eixos cristalográficos, né? Toda vez que eu estou girando a estrutura, está mostrando aqui os meus eixos cristalográficos. Eu posso colocar aqui, quero ver essa estrutura a partir do eixo A, né? Deixa eu tirar o zoom de novo. Então, aqui eu estava vendo, né, a partir do eixo a partir do eixo B, cristalográfico, viu que mudou aqui, né? A partir do eixo C, cristalográfico, né? E aí eu vou colocar aqui para girar, legal, bonitinho, ok. Que mais que eu posso fazer? Ah, tá. Posso observar outro modelo como preenchimento, né, espaço preenchimento dos orbitais, que é bem legal também. Tem coisa que é legal observar assim, tá? Algumas estruturas. O poliedro a gente já viu, né? Aqui esse wireframe são só os pauzinhos, são só as ligações representadas, né? Aqui ainda tem os pontinhos, na verdade, né? A presença do potássio. E aqui só os sticks, né? E como o potássio não tem os sticks dele, aí ele representou com um átomo de potássio lá na meiuquinha, né? Uma outra coisa que eu posso fazer com esse programa é medir distâncias, né? Deixa eu mudar esse modelo para o ball and stick e dar um zoom, que aí a gente pode brincar, observar melhor isso, né? Então, eu posso ver distâncias entre ligações e ângulos de ligações, né? Então, eu pego aqui, olha, então, é uma distância entre ligação, peraí, ó, vou pegar esse oxigênio, e aí, olha, cliquei, é bem simples, já me deu a distância aqui, ó, 1,658 angstrom, é essa distância aqui. Aqui, ó, do silício para cá, né? Outra coisa é o ângulo de ligação. Então, eu posso falar de qual é o ângulo aqui, né? Ó, entre esse oxigênio, silício e esse outro oxigênio, ó, 109 graus, né? Tá aí, mostradinho, 109,64, né? É bem interessante. E basicamente é isso. Então, assim, aqui eu tenho como ver esses modelos. Aqui é só pela história do jeito de rodar, né? Aqui está a minha lista de minerais. Então, dentro dos não silicatos, esses são os minerais que ele apresenta. Dentro dos silicatos, eu tenho as minhas subclasses, e em cada subclasse ele tem um conjunto aqui de minerais para mostrar. Então, assim, do meu ponto de vista como professora, quais são os desafios que eu tenho com esse programa, né? Apesar dele ser muito fofo, muito bonitinho, maravilhoso,
e muito diferente do jeito que eu aprendi mineralogia, inclusive, né? Primeiro, uma coisa que me deixa louca é justamente você ter só essa estrutura. Então, assim, poxa, eu queria entender melhor como que o potássio está dentro dessa estrutura. Qual é o sítio que o potássio está? Então, assim, mais adiante vocês vão ver que o potássio é um elemento bem grandão e, né, um cátion grande, e que geralmente ele ocupa sítios de coordenação alta, né? Então, o número de coordenação é definido por quantos vizinhos o meu sítio tem. Então, aqui, por exemplo, opa, coloquei errado, foi mal. Qual é o número de coordenação do silício aqui na minha estrutura, né? Então, eu tenho... Esse aqui é o legal, né? Eu posso contar isso daqui para eu fazer isso antes. Num livro, numa estrutura chapada, era impossível, né? Mas aqui, né, olha, eu tenho aqui meu átomo de silício, né? E aqui eu tenho, ó, uma ligação, duas ligações, três ligações, quatro ligações. Então, o meu número de coordenação aqui é 4, que é a coordenação tetraédrica. Então, por isso que a gente tem aqui um tetraedro de sílica, né, que a gente chama. Agora, qual é a coordenação do meu potássio? Eu não tenho como saber, né? É bem mais complicado desse jeito. Então, por isso que eu comecei a buscar outros softwares para visualização, né? Esse foi um dos motivos, tá? E aí eu vou para o Vesta, né? E a gente vai ver essa estrutura no Vesta agora. Então, tá aqui o Vesta, né? Vocês podem ver que tem um visual um pouco mais simples, mas eu acho ele muito mais fácil de usar, inclusive. Então, o primeiro ponto é que a estrutura, né? Vocês podem ver que não tem aqui aquela janelinha Minerals, igual tinha lá. Por quê? Porque eu geralmente tenho que ter a estrutura já no computador. Então, assim, eu tenho aqui, né, olha, uma pasta onde eu tenho baixadas todas as estruturas que eu utilizo, né? E aí, se eu quero mais uma, eu vou lá e pego mais uma na internet e ponho aí dentro. Então, o legal do Vesta é esse, é que você pode pegar qualquer estrutura, né? Inclusive, agora, olha, eu vou sair abrindo aqui todas as estruturas de leucita que eu tenho. Quer dizer, não, primeiro, vamos com calma, vou abrir só essa, né? Então, e aí depois eu mostro para vocês da onde que ela veio, tá? E aí a gente vai para a vida nos bancos de dados. Então, tá aqui, né? Olha, abrir, vocês podem ver que os mesmos eixos estão representados aqui. Lá era XYZ, aqui é A, B e C, o que eu acho, inclusive, mais fácil para a gente fazer relação na cristalografia, né? Eu também posso posicionar de acordo com cada visualização, ó, visualizar ao longo do eixo C, visualizar ao longo do eixo B, visualizar ao longo do eixo A, né? Então é bem legal, tá? O que mais? Assim, o primeiro grande diferencial que eu vejo do Vesta para o Crystal Viewer é essa janelinha aqui de baixo, tá? Porque aqui ele mostra todos os dados da estrutura que você abriu. Então, é bem fera, tá? Então, aqui, ó, ele mostra o caminho, né, da onde ela está guardada, o título, ó, o tipo de cela. Então, aqui contém todas as informações cristalográficas, que é muito importante para a gente, né? Então, aqui, ó, o tipo de cela, do tipo I, o grupo espacial, o número do grupo espacial, os parâmetros da célula unitária. Então, aqui, ó, qual é o tamanho do eixo C, qual é o tamanho do eixo B, qual é o tamanho do eixo A, vocês estão vendo aqui, né? Então, aqui a gente consegue ver que eu tenho uma A e B tem o mesmo tamanho, e C, olha, é um pouquinho maior, tá vendo?
Então, enquanto aqui, ó, A e B tem 13,05476 angstroms, C, olha, tem 13,75. Então, assim, ela é praticamente o quê? Ela é, quer dizer, na verdade, por causa disso, uma estrutura tetragonal, né, o sistema cristalino. E aqui eu tenho também, olha, o ângulo entre A, B, né, entre alfa, beta e gama, né? Então tá aqui, ó, 90, 90, 90. Então isso caracteriza o sistema cristalino tetragonal. Aqui eu tenho o volume da minha célula unitária, né, ó, em angstroms cúbicos. E aqui os parâmetros da minha estrutura. Então, a posição, né, ó, x, y, z, o sítio de cada um, né? E individualizado. Então, ó, silício, alumínio, oxigênio, potássio, né, onde que eles estão posicionados. E finalizando, o que ele mostra é quantos átomos a gente tem aqui. Então, ao todo, nós temos 208 átomos nessa célula unitária, temos 288 ligações e 64 poliedros, né? Então, assim, a informação que está contida aqui é muito completa, né? De cara, eu já gostei mais do Vesta por causa disso, facilmente, né? Todo mundo sabe que eu sou uma puxa-saco do Vesta e eu vou continuar puxando o saco do Vesta, tá? Mas é claro que eu estou mostrando todas as opções para vocês ficarem felizes do jeito que vocês quiserem, tá? Essa é a minha maneira de ficar feliz. Bom, então, bora lá, voltando, né? Foi mal a empolgação, gente. Mas quem me conhece sabe que eu sou empolgada, é isso aí. Então, aqui eu estou dando zoom e tirando o zoom com o meu roll aqui do mouse. Posso fazer isso por aqui também, tá? Ó, zoom in, zoom out, né? Tranquilamente. Aqui, olha, eu posso pedir para girar. Aqui eu não tenho aquele auto-rotate, mas quem precisa de um auto-rotate nessa vida, se você tem todas as informações, né? Sinceramente, para mim tá ótimo desse jeito, tá? Então tá aqui a leucita. Eu posso, vindo aqui, ó, né? Tô aqui nessa janelinha Style. Então aqui eu posso, ó, esse é o modelo Ball and Stick, como vocês estão vendo, que é bolinha aí, pauzinho, tá? Eu posso colocar, né, olha, espaço preenchimento. Olha como ficou legal, ficou bonito, né? Aqui dá para ver direitinho o tetraedro de sílica, né? Ó, o silício e os oxigênios, tá? E o potassão. Eu posso observar o modelo de poliedro, e aí é que eu, mais uma vez, dou uma puxadinha aqui pro Vesta. Então, assim, aqui nesse caso, eu tenho o meu sítio que está ocupado pelo potássio representado, né? E aqui a gente pode ver que ele é um sítio distorcido, tá? Aí, de novo, wireframe e stick, igual lá no Crystal Viewer, né? Então, indo aqui para essa parte de objetos, né? Eu posso tirar os átomos, deixar só os poliedros, né? Posso tirar as ligações, né? E deixar só os átomos. Eu posso tirar o poliedro, né? Então, posso futucar aqui de... Isso também dá para fazer lá, mais ou menos, no Crystal Viewer, né? Eu posso tirar aqui as visualizações e colocar, né? Ou posso tirar aqui todo mundo de uma vez e por aí vai, tá? Mas não é esse nível de seleção que a gente tem igual aqui no Vesta, né? Vocês podem perceber. A outra coisa que eu posso fazer aqui, ó, cliquei na leucita, aqui aparecem de novo, né? Olha, igual lá, todo mundo, né? Ó, todo potássio, posso mudar a cor, quero botar de verde, que eu acho mais legal. E aí agora, ó, ele tá lá verde. Eu vou tirar o poliedro aqui só para vocês conseguirem enxergar, né? Então, troquei o potássio de cor.
Nem escolhi uma cor legal, né, coitado. Qual era a cor que ele tava mesmo? Roxo, né? Vamos voltar lá pro roxo, que tava mais bonito, sinceramente, né? Aí aqui eu tenho, né, olha, o silício representado. Deixa eu mudar aqui o estilo para Ball and Stick para ficar mais fácil de observar isso, né? Então, agora chegando aqui perto. Então, olha, o silício está em azul e o alumínio um azul mais clarinho. Então, que é um cinza praticamente, né? Ó. Então, aqui ele está representando, mostrando, né, que o silício e o alumínio eles estão ocupando os mesmos espaços na estrutura, né? Então, assim, ou seja, de cada 4 tetraedros de sílica, eventualmente, né, um é preenchido com alumínio, tá? Na verdade, é de cada 3, né? Se a gente olhar aqui, falei errado, foi mal. De cada 3, né? Ó, isso daqui é 1/3, né? Ó. Então, o que ele está mostrando aqui é que 1/3 dessas posições tetraédricas são preenchidas por alumínio. E 2/3 dessas posições tetraédricas são preenchidas por silício, tá? Então, ele mostra essa relação aqui, que é uma coisa que o Crystal Viewer não mostra, né? E aí aqui a gente consegue ver também, né, o tetraedro de sílica. Então tá aqui, né, o silício ou o alumínio, e aqui, ó, 1, 2, 3, 4 ligações, né, mostrando o meu tetraedro. E eu consigo ver também, justamente, o meu compartilhamento aqui de silício, né, de oxigênio, né, nos tetraedros de sílica e alumínio, que caracteriza os tectosilicatos, né? Ok? Aí aqui é que eu queria mostrar para vocês, né, a história do sítio distorcido, que geralmente o potássio tem uma alta quantidade de vizinhos, né? Geralmente de 8 a 12 vizinhos, né, o número de coordenação. E aqui a gente consegue ver, mais uma vez, vou mudar aqui, mudar o meu modelo, o meu átomo de potássio, e eu posso contar quantas ligações ele está fazendo com os oxigênios, né? Então tá aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, né? Olha. Então, esse meu número de coordenação aqui é 6. Então, eu tenho aqui a coordenação octaédrica, que é muito rara para potássio. Encontrar potássio em posições octaédricas. E a gente observa, né, se a gente voltar aqui para o poliedro, cara, que octaedro é esse? Né, já que ele está distorcido. Então, fica até às vezes difícil de enxergar, né, porque ele está super distorcido, justamente por conta do tamanho do potássio, né, o potássio é muito grande e dificulta, né, mas aqui, olha, acho que esse daqui está um pouco legal de ver, ó. A pontinha do octaedro, um lado, né, ó, aí aqui, ó, 1, 2, 3, 4, a base do octaedro, e aí aquela outra pontinha de trás, né, onde todos eles se juntam, né, ó, aqui também, né. Então, é um octaedro, só que esse octaedro está distorcido porque esse cátion é muito grande, então ele não cabe direito dentro de um octaedro regular. Por isso ele distorce esse octaedro e transforma ele nessa coisa, né? Eu vou pegar aqui um octaedro, só para vocês terem uma ideia, né? Um octaedro regular. Isso daqui já é um grão de fluorita, tá? Um mineral, um fluorito de cálcio. Mas é só porque ele tem clivagem octaédrica, então está aqui na forma de um octaedro perfeito, né? Então vocês podem ver aqui, ó, que eu estava falando, né? A pontinha de cima do octaedro, né? Aí a base dele aqui, né? 1, 2, 3, 4 e, opa, vou girar aqui, a partezinha de trás. Então, o que eu estava querendo representar, né? Aqui a parte de cima, né? Ó. Aí 1, 2, 3,
4 e a outra ponta lá atrás, né? Ó. Então, um outro ponto aqui que é interessante de observar é que justamente eu tenho compartilhamento de algumas arestas, né? Ó, entre tetraedros e octaedros, né? Dentro dessa estrutura. Então, bom, de cara, o Vesta já sai ganhando um pouco nisso, né? Que eu acho mal legal. As outras coisas, ele também faz, né? Ó, medir distância. Oiê, cliquei em você. Ó, cliquei em um, cliquei em outro, né? E aí, ele mostra a distância aqui, né? Opa, não estou conseguindo mostrar bem. Não. Então, e aí ele calcula e apresenta essa distância bem aqui embaixo. Então, a maneira dele se comunicar com a gente é exatamente aqui, né? Por essa janela, né? Opa, problemas, problemas, problemas. Deixa eu clicar fora. Vamos começar tudo de novo. Oiê. Aí agora, vamos lá. Cliquei num, cliquei no outro, né? Ó, agora ele mostrou aqui. Então, olha, ali a distância entre o oxigênio 6 e o oxigênio 3 é 3,44993 angstrom, tá? E aí ele mostra a posição x, y, z, né? E a posição aqui dela na estrutura, né? A interna, a simetria interna, né? Dessa galera. Aqui o ângulo, mais uma vez, né? Ó, vamos lá. Qual é o ângulo? Então, aqui eu estou clicando, né? Vocês podem ver que é bolinha com bolinha, ou seja, é átomo com átomo, né? Inclusive, vai ficar difícil de ver. Então, deixa eu ir para o ball and stick e vamos ver aqui qual é esse meu ângulo, né? Ó. Então, vou pegar aqui, ó, o ângulo entre esse oxigênio, o meu potássio. Oi, potássio, você não foi clicado? Foi clicado. E o outro oxigênio. Aí aqui, olha. Ó, φ. Φ é o ângulo, né? Ó. Então, meu ângulo φ do oxigênio 6 com potássio com oxigênio 3, olha, é de 70,0470 graus, né? E aí ele dá a informação de quem você clicou, ok? A gente vai ver isso daqui na parte de simetria interna, tá? Então, assim, basicamente, ele tem esses mesmos recursos, né? Eu posso também calcular o ângulo diedro, que é o ângulo entre as faces, né? Mas esse recurso ele está disponível para observação de cristais aqui, e eu ainda não consegui colocar um cristal aqui e fazer isso, tá? E aqui o ângulo interfacial, né? Que é o ângulo entre as faces. Mas eu ainda não encontrei um banco de cristais para poder conseguir botar um cristal aí dentro para fazer esses cálculos, tá? Por enquanto eu vou ficar devendo isso. Bom, mais o que? Então, ou seja, resumindo, o Vesta ele faz tudo que o Crystal Viewer faz e faz ainda mais. Uma outra coisa que ele faz, tá? Então, que é bem legal, que é essa parte aqui, ó, de utilitários. Ele tem várias coisas aqui diferentes que você pode fazer e que o pessoal utiliza, né, a galera da ciência de materiais, olha, modelo de densidade eletrônica, modelo de densidade nuclear, tem um monte de coisa legal, síntese de Fourier, que até eu já tentei fazer isso aqui, ele passa muito tempo pensando e, assim, eu ainda não entendi direito como ele faz isso, sinceramente. Mais uma coisa que é legal é isso, ó, padrão de difração de pó. Então, você coloca ele aqui, fala, olha, calcula aí para mim, e olha só,
sai exatamente o raio-x, né? Plota o raio-x aqui dessa estrutura. É bem bacana, né? Mostra os picos. Então, aqui, olha, à medida que eu mexo, ele mostra o valor de D, né? Ó, a altura do pico, ó, 3,26, esse aqui mais baixinho, 2,32. E a posição, né, deles, o θ, né? O ângulo θ. Você pode mudar as condições que você quer aqui, e aqui ele mostra exatamente cada piquinho, né? As reflexões que aparecem lá no difratograma, né? Ó, a distância, qual é a face correspondente, é bem bacana mesmo, tá? Isso é só para vocês verem que ele tem muito recurso mesmo, né? Então, a galera usa esse programa para fazer teses, né? Eu que realmente uso mais com esse objetivo didático e ainda não consegui fuçar nele exatamente, né? Aí uma outra coisa que eu quero mostrar é que assim, olha, eu posso abrir outras estruturas e isso daqui é uma janelinha, né? Então ele vai abrindo as estruturas aqui em janelas, tudo que vai aparecendo aqui permanece, né? Olha, então desde aquela apresentação da estrutura, todas as medidas que a gente fez, fica tudo guardado aqui embaixo, tá? Nesse output. Então agora eu vou abrir uma outra leucita para a gente ter uma ideia, né? Eu tenho aqui, olha, ao todo 4 leucitas baixadas, né? Então, essa que eu mostrei para vocês, eu tenho átomos de potássio. Agora eu vou abrir uma que apresenta átomos de rubídio, né? Então, aqui esse rosinha aqui, se vocês observarem, eles representam o rubídio, que é um outro elemento. Então, o rubídio comumente substitui o potássio, né? E aí, olha, quando eu abri, a última coisa que já apareceu aqui é essa leucita nova, né? Ó. Cadê? Tá aqui, ó. Título, leucita. Então, tá aqui, né? Olha, o nome do meu arquivo. E aí ele começa. Qual é esse sítio? Qual é o grupo espacial? Então, aqui, vocês veem que os parâmetros mudam um pouco, mas a relação, né, continua a mesma. A e B têm o mesmo tamanho e C é um pouquinho maior. Os ângulos de 90 graus, então eu continuo com uma estrutura tetragonal, né? Muda um pouco o volume da minha célula unitária, mas está aí, né? Aqui tem, inclusive, mesmos átomos, mesma quantidade de ligação, mesma quantidade de poliedros aqui nesse caso, né? Ok, dá para ver legal. Vou abrir aqui a minha terceira leucita, que é com césio, ao invés de potássio rubídio, né? Aqui você já vem, né, ó, no final que já mudou um pouco a minha quantidade de átomos, minha quantidade de ligações, mas meus poliedros continuam os mesmos, né? E continuo com uma estrutura tetragonal, né? Ela é chamada de pseudocúbica, né? Porque dependendo da temperatura, ela cristaliza no sistema cúbico e depois muda para tetragonal, né? Então, aqui os meus átomos de césio, eu vou colocar aqui, ó, em poliedro, né, para vocês verem. Dá para observar. E, por último, a minha leucita, ó, com potássio e ferro, né? Então, o que ele está querendo dizer agora aqui, olha, é que um pouquinho, né, do meu potássio pode ser substituído por ferro, né? E aí está representado aqui, né? Por esse cinzinho aqui. E, mais uma vez, eu tenho, né, as minhas relações aqui, tá? Então, basicamente é isso. Aí agora, voltando aqui para os nossos links,
aonde que eu arrumo essas estruturas que eu estou mostrando aqui para vocês, né? Então, assim, por que que essas estruturas se apresentam desse jeito, né? Com esses sítios irregulares, com tamanhos que às vezes não correspondem, né, ao que está no livro, porque são estruturas que são retiradas de artigos científicos. Então, aqui eu tenho esse banco de dados, né? Opa! Que é um banco de dados de estruturas de cristais, né? Da American Mineralogy Society, né? Que então aqui a gente pode digitar o nome, tá vendo o tanto que tem aqui já, né? Deixa eu até você pode procurar por vários tipos de pesquisa. Eu geralmente procuro pelo nome do mineral. Você aperta aqui o search. E justamente, né, olha, eu tenho para a leucita 17 registros, né, de estrutura de leucita. Então tem aqui, ó, leucita, os dados dos autores do trabalho, aí aqui, né, olha, a revista, o ano de publicação. Muitas vezes é a American Mineralogist, porque ela é a dona do site, né? Então todas as estruturas estão publicadas lá, geralmente estão aqui. Aqui a página e tal, detalhes, né? Detalhes da publicação. E quando tem esse PDFzinho aqui do lado, significa que o PDF está disponível para baixar. Basta você clicar no PDF, tá? Eu não vou abrir esse não, porque eu vou direto lá para aquela que a gente... Então, assim, aí você tem que procurar, né? Aqui já mostra um pouco, já mostra, né? Olha, os dados, tamanho de A, B e C, os ângulos, o grupo espacial, né? Aqui os átomos, as relações aí de distância, né, dos átomos. E aí ele fala, ó, você quer baixar a estrutura AMC? Porque essa estrutura que eu abro, como vocês viram, né, ela é do tipo da extensão, né, AMC, ponto .amc. Outro que ele pode abrir é a estrutura com a extensão CIF, né, ó, que ele também abre e dá na mesma, né, ó, vou abrir aqui para vocês terem uma ideia. Estruturas CIF. Então, ó, tá lá. É a leucita, né? Só que aqui no caso, como vocês podem ver, né, olha, essa estrutura aqui, ela tá com potássio daquele mesmo jeitão lá que no Crystal Viewer, né? O potássio soltão, né? Vamos ver se ela... Tá vendo, ó? Tá igualzinho, é lá. Então, eu não consigo ver qual é o sítio de coordenação do potássio, né? Então, às vezes, dependendo da estrutura, você não vai ter algumas informações. Por isso que é bom pesquisar bastante, né? Então, eu posso, tá vendo? O download da estrutura CIF aqui também, né? Aí você pode também fazer download dos dados de difração e esse JMOL, essa estrutura 3D aqui, que eu já tentei fuçar nisso e não consegui, sinceramente. Não ainda, né? Aí aqui tem a leucita, né, ó, desse outro trabalho, da América Mineralogist 93. E aqui, olha, vocês podem ver que continua, né? Então, ó, 93. Aí ele fala, olha, essa daqui a amostra é desordenada. Aí aqui, ó, é o mesmo trabalho, só que, ó, é ordem modelo 1. Aqui, olha, é o mesmo trabalho de 93, só que ordem modelo 2. E por aí vai, né? A estrutura que eu peguei é essa daqui, ó, que é desse artigo aqui de 97, né? Ó. Então, eu posso clicar aqui no PDF, já abre aqui do ladinho, uma janela nova, e abre o PDF desse trabalho publicado. E aí, as estruturas que eu peguei foram exatamente essas quatro, né? Ó, amostra natural, né? Aí a outra que eu baixei foi essa daqui. E aí, olha, mostrando, né, ó, que tem o rubídio, essa daqui, ó, é o potássio, essa daqui é o césio, né? E essa daqui, o potássio e ferro, tá? Então, eu fui clicando aqui no download, a MC Data.
Então, uma coisa que é importante, porque todos os arquivos ele vai baixar com esse nome, AMS_data. Então, é muito importante você, na hora que você baixar, você já ir lá no lugar que você baixou, renomear. Eu, geralmente, como vocês podem ver aqui, eu coloco o nome do mineral, o ano, e assim, se eu pegar várias estruturas, eu ponho A, B, C, D, que nesse caso eu complementei, porque eu coloquei o elemento que diferencia uma estrutura da outra, só para facilitar a vida mesmo, né? Mas geralmente eu ponho A, B, C, mais, para não perder, né? Então, eu baixei as estruturas daqui, e é muito simples, tá? É só isso mesmo, ó. Tem um aqui de 2008, né? Que é mais recente, que também tem várias, mas eu já fiquei com essa daqui mesmo, que é bem, porque esse trabalho aqui é bem legal, e aí você pode, inclusive, ler o trabalho, acompanhar, né? Aqui fala justamente, né, ó, das composições, das diferenças das células unitárias, aqui inclusive mostra, né, olha, o que vai acontecendo, que é bem bacana, né? E aí você vai conseguindo ver justamente, você pode posicionar a sua estrutura para ter essas visualizações, né? Que ele mostra justamente que a presença de um elemento ou outro vai mudar um pouco o padrão aqui, né, da minha, do meu, como que eu posso dizer, da minha rede de sílica, né? Então, bom, eu posso tentar observar isso, né? Opa, cadê? Aqui, né? Ele está mostrando, inclusive, ó, o eixo B. Vamos ver aqui. Então, eu quero pegar e colocar o meu eixo B, mais ou menos assim, né? É isso. Vou olhar de novo. Né? Um pouquinho, como se fosse mais ou menos assim. Aí aqui você pode fazer aquela brincadeira, né? Então, eu vou tirar, opa, vou tirar aqui a visualização, né? Os meus átomos, se bem que eu tenho que ver meu átomo, né, para ver a posição dele. Ok, então tá aqui, né, ó. Aqui seria mais ou menos isso, né, olha. Então a minha rede de tetraedros está aqui, ó, ele mostrando. Opa. E aqui o outro que está lá é quem? O césio, né, ó. Então vamos colocar na mesma posição aqui. A leucita com césio. E ver se a gente consegue visualizar aquilo que ele está mostrando lá no trabalho, né? No artigo. Que é mais ou menos isso, né? Ó. Então aqui, opa, a gente consegue observar que de fato, né? Olha, a disposição da minha rede de sílica é um pouquinho diferente, né? Olha, essa distância é maior do que aqui, né? Bom, basicamente era isso que eu queria falar dos dois programas e o que dá para a gente visualizar, né? Tá? Basicamente isso. Aqui já falei, né, do American Mineralogist. Outro lugar que eu posso encontrar estruturas é esse site aí, que é esse daqui, né, do Crystallography Open Database, né? Aqui a gente encontra alguns arquivos CIF. Olha, fazendo as pesquisas aqui, utilizando esse site,
O lugar que eu achei mais, assim, de boa para encontrar os, a- informações, né, foi usando essa parte aí de fórmula, esse search aqui, ó. Então, por onde que eu vou aqui, né? Muitas vezes eu não consegui encontrar aqui, ó. Você consegue procurar de várias maneiras, né? Por esse código, eu não tenho código, então não tem como encontrar. Aí você pode procurar por jornal, por ano, por volume, enfim. Às vezes que eu digitei só o nome do mineral aqui, ó, igual já está, por exemplo, eu não encontrei muita coisa, sabe? Tipo, não sei nem o que isso significa. Ó, 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 socorro. Socorro, socorro. Aí, qual foi a maneira que eu achei mais legal de encontrar? Aqui, ó, 1 a 8 elementos. Eu venho aqui e coloco, ó, já está até aqui. Potássio, alumínio, silício, oxigênio, né? Aí, ó, sand. Então, aí ele, ó, procurando, né, estruturas que têm esses elementos. Aí ele já começa a encontrar. E aí aqui tem justamente também a bibliografia, tá? Só que ele encontra qualquer coisa que tenha esses elementos, tá? Então, no caso, tem que refinar a pesquisa aqui, né? Ó. Então, ó, por exemplo, aqui, ó, uma leucita artificial. Então, já encontrei aqui, ó, um arquivo CIF, né? E aí aqui, geralmente, ó lá, zeólita, ó lá, outra leucita, é aquele mesmo trabalho, né? Ó, tá vendo? Desse YART aqui. E aqui, olha, com aquele mesmo grupo espacial que a gente viu aqui, né? Ó, se parar para olhar, cadê? Oiê, oiê, cadê você, grupo espacial? Não, esse aqui já mudou o grupo espacial dessa última, né? Bora lá para cima, aqui, ó. I, né, ó, célula do tipo I, 41/A, né? Aí vamos olhar lá, ó lá. I, 41/A, tá? Então tá aí o grupo espacial. Aí você clica e baixa a CIF dele aqui, que foi da onde eu tirei, inclusive, aquele CIF lá que eu abri para vocês, né? Veio daqui, tá? Esse daqui, ó. Tá vendo? Tanto é que eu coloquei aqui COD, que é o nome do site, né? Que é esse, no caso. Então, né, COD. Basicamente isso, tá? Aqui, saindo, né, agora dessa parte aí dos sites de bancos de dados, e indo para outros bancos de dados, eu vou mostrar para vocês maneiras diferentes de encontrar minerais e estudar minerais pela internet, que são esses outros sites aqui. Um é o webmineral.com, que é famoso, né? Você vem aqui nesse search e digita em inglês, né? Ó, Leucita. E aí ele fala aqui, ó, Leucita Mineral Data. Aí você clica aqui, ele tem, né? Olha, as informações, fórmula, composição, lá, etc, né? Status, localidade, nome, como que pronuncia, que não vai falar porque meu coisa tá sem som, tá? Ops, perdi a Leucita, fechei, foi mal. Vai de novo. Sinônimo, imagens, aí você pode clicar aqui e acessar, né? Não, só tem uma mesmo para ela, às vezes aparece mais, tá? Aí aqui, ó, as informações cristalográficas. Então, né, olha, tá mostrando aqui que geralmente o eixo C é um pouquinho maior, né? Ó, ao invés de ser 1 para 1 a relação, é um pouquinho maior que os eixos A e B, né? Dimensões da célula unitária. Isso daqui nunca abre para mim, esse pop-up aqui, tá?
já desisti, inclusive, já instalei Java, aquelas coisas tudo, nunca dá certo. Aí aqui, né, a difração, propriedades físicas, propriedades óticas, né, outras propriedades calculadas, classificação, né, então mostra aqui qual é o fotospatóide, qual é o grupo, é bem bacana. Outro lugar que eu posso olhar a leucita é o mindat.org, que é um outro banco de dados de minerais. Então aqui, mesma coisa, né? Você clica e aqui já abre com um monte de fotos maravilhosas. Foi daqui que eu tirei aquela outra foto lá do que está na apresentação, né? Então aqui, ó, mostra 142 fotos da leucita. Aqui, basicamente, tem as mesmas informações. Ih, ele está pensando. É porque eu estou com muita coisa aberta, né? Ele está sofrendo, coitado. Tem as mesmas informações que tem lá no Web Mineral, tá? Fórmula. Aí aqui já mostra um pouco das propriedades físicas, ó, cor, brilho, dureza, densidade relativa, sistema cristalino, de onde que é, localidade tipo, o nome, classificação, né? Propriedades físicas, né? Óticas. Aqui eu acho o Mindat mais completinho nesse aspecto, né? Propriedades químicas, ó, idades e a cristalografia. E aí o que é legal é justamente, tá? É que aqui mostra a forma cristalográfica da leucita, tá? Então, mostra, você pode ver, né, estruturas diferentes. Aqui dentro dessa parte de... Então, aqui é o cristal, né? É a forma cristalográfica. E aí você pode colocar, né, tirar aqui as arestas, colocar o número das faces, galera aí de fundamentos de mineralogia lembra, e posso incluir aqui os meus eixos cristalográficos, né, pode ver, tá aqui C, B e A posicionados, tá, bem bacaninha. Você pode mudar aqui, deixar mais opaco, mais transparente, enfim, pode também orientar, quero ver a partir do eixo A, opa, quero ver a partir do eixo A, né, ó, o A aqui, ao longo do eixo B, ao longo do eixo C, quero girar, não está girando, mas ela gira, tá vendo? É porque meu computador tá pesadão, coitado. Deixa eu... Não. Aí aqui, né, olha, a estrutura cristalina, bem legal também. Aqui não dá para rotacionar no caso, né? Mas dá para ter uma ideia, né? E, ó, padrão de raio-x, lugares, né? Associações, quais são os minerais que estão relacionados, cara, muita coisa, né? Ó, a classificação, aonde que ela ocorre, referências e localidades no mundo que se encontra a leucita, né? Ó. Então, aqui, por exemplo, ó, vou sair dando um zoom, mais um, mais um. Então, aqui, ó, Amorinópolis. Então, essa rocha aqui que eu mostrei para vocês veio desse lugar aí, né? Onde tem os camafugitos que tem leucita, tá? Então, isso é bem legal. E isso tem para qualquer mineral que vocês quiserem, tá? Eu vou dar uma fechada em algumas coisas aqui para ver se dou uma suavizada. Opa, 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 opa. Então, vocês podem ver que é bem completinho, né? O Mindat.org. Quais são os pontos que eu queria apontar aqui? Essas estruturas que aparecem aqui, né? Ó, elas vêm do SMORF, que é esse site holandês
aqui, ó, que justamente é só de modelos de cristais. Então, aqui, o legal, eu já mostrei isso para a galera de fundamentos, mas como isso também é para turma de cristalografia, né? Você pode, quero mostrar que você pode estudar apenas as estruturas, né? Quer dizer, os cristais, né? Então, aqui, todos eles usam como base o SMORPH, que é esse site aqui. Então, aqui, olha, eu posso colocar as faces, colocar os eixos, rotacionar, do mesmo jeito, ver ao longo do eixo B, do eixo A, do eixo C, né? Tirar os códigos e por aí vai, tá? Só que aqui eu posso, por exemplo, selecionar um grupo pontual, uma classe cristalina, né? Selecionar por um mineral, ele tá que pensa. Vamos ver se ele vai abrir, ó, tá vendo? Então aqui eu tenho os meus sistemas, ó, sistema monoclínico. Aí eu tenho, ó, 223 modelos de cristais com o sistema monoclínico, classe cristalina 2 sobre M, tá? Então, ó, a egirina, que é um tipo de piroxênio, tá aqui, lá da Groenlândia, né? Anfibólio, ó, outra aqui, augita, que é um outro tipo de piroxênio. E esse aqui, ó, tá mostrando uma geminação, inclusive, né? E aí a localidade deles. Eu acho esse site magnífico, apesar da... Porque aqueles lá, né, ó, o Mindat, por exemplo, você vê só um, né? Aqui não, no SMORPH, eu posso, por exemplo, fazer uma pesquisa e eu colocar aqui, ó, leucita. Eu quero... Quantas leucitas será que tem aqui no Mindat, no SMORPH? 3. Ele foi light nas leucitas, né, ó. Muito provavelmente essa é a que está representada lá no Mindat. Aí aqui uma outra, né? E ainda uma terceira, né? Pode ver que essa daqui mudou um pouquinho mais, né? Eu tenho essas faces aqui, nesses vértices, né? E aí, mais uma vez, posso encontrar os índices de Miller aqui, orientar o meu cristal, né? Então, e poder fazer as medidas, né? Ó, que é bem bacana, tá? Então, posso separar por várias, selecionar por mineral, por localidade e por grupo pontual, né? Basicamente. Ok. Outro lugar aqui, o SMORPH, né? Que esse site dá suporte e que é um site muito bom, é esse site do Museu Heinz Herbert, que é lá da Unesp, de Rio Claro, tem um curso de geologia. Então, aqui, né, nesse site a gente consegue observar, também tem um banco de dados, eu vou e procuro aqui, bora lá, só que aqui você pode procurar em português, tá? Não, aqui, ó, leucita, e aqui o nome em inglês, você clica, e aí ele mostra, né, ó, pode ver que é justamente, ó, do SMORPH, é aquele site mãe lá, né? E, mais uma vez, né, use o mouse para girar, borda, eixo, índice de Miller, lá, as mesmas coisas que estão lá no Mindat e no SMORPH, né? Eu mostrei o SMORPH só porque ele é mais completinho, né? Então, às vezes, né, você quer ver outra coisa. Aí aqui a mesma coisa, classe, grupo, subgrupo, fórmula, né, ó, classe cristalográfica, hábito, clivagem, tem os dados, né, ó, tem umas fotos, mostra, fala um pouco da gênese, algumas das propriedades, né. Eu particularmente gosto muito, né, desse site desse museu, acho ele maravilhoso, sabe? Mas acaba que eu, por conta, né, ó, do Mindat ter o mapinha, e eu acho o Mindat mais completo, né, de informação. Aí, assim, dependendo do que você quer buscar, você vai nesse do museu, né, se quiser ver em português, mas assim, como a vida é em inglês, né, por aí, principalmente na pesquisa, eu já uso só
o Mindat, né? Mas não que a gente não tenha algo em português muito bom, que no caso é esse, né? Mas eu costumo usar o Mindat por conta, inclusive, do mapa de localidades, que eu adoro ficar fuçando onde tem minerais por aí, tá? Mas o que? Esse já foi aqui. Esse aqui é um outro site que tem dados de grupos espaciais, né, ó, diagramas e tabelas, que é bem bacana. Inclusive, cadê? É aqui. Eu vou aqui no CIF. Ah, não vai abrir isso. Tá. Vamos voltar para lá. Então, aqui eu consigo encontrar, né, grupos espaciais, né? Eu posso... Então, aqui vamos dar uma olhada. Qual é o grupo espacial lá da leucita, né? Ó? I, né, a célula do tipo I41/A. Então, eu venho aqui e eu vou procurar, né, ó, no tetragonal, né? I4. Então, é uma célula do tipo I. Então, vamos lá, ó, célula do tipo I. Essa é I, 4C, é 41/A, né? É esse daqui, ó. 41/A, tá? Aí, como tudo é um sistema de coordenadas, x, y, z, ou A, B e C, dependendo de onde você coloca o seu ponto de origem, né, já que é tridimensional, você vai ter uma variação aí do código de coordenadas dos seus elementos, né? Eu vou pegar essa primeira aqui só para ter uma ideia. Então, essa daqui, né, que corresponde basicamente à minha posição, né, assim, ao meu grupo espacial dessa leucita, né, 41/A, tá? Então, tá aqui, né? Ele mostra justamente todos os elementos aqui de simetria interna, né? As posições dos meus átomos, né? Só que isso aqui, ó, como vocês podem ver, é bidimensional, né? E aí aqui ele mostra cada posiçãozinha, né? Nessas setinhas, né? Basicamente. As operações de simetria que estão aí, né? Olha. Quais são elas e a posição delas aí no espaço, tá? Mas aqui tá, né? Ó, o eixo B, o eixo A e o eixo C saindo da tela, né? Aí aqui mostra, né? Olha aqui o tetragonal, né? E por aí vai, assim, não vou entrar não, que a gente já está com 1h28 e ainda nem mostrei o último site. Mas assim, bom, quando vocês tiverem aula de simetria interna, a gente vai olhar isso daqui com maior calma, né? Inclusive, na verdade, eu já falei um pouco disso para vocês, né? Lembrando a última notícia, eu acho que eu postei justamente isso. Pessoal de fundamentos de mineralogia, pessoal de cristalografia é novo, né? Não fiquem com medo, tá? Vai dar tudo certo, prometo para vocês. Vocês serão felizes. Mas basicamente é isso. O que eu queria mostrar é que esse site aqui, ele é muito fera e você encontra todos os grupos espaciais nele, né? Enfim, não estou conseguindo voltar lá para a base dele. Ah, consegui agora. Né? Voltar lá para a base dele, vocês viram que é de boa, né? Encontrar todas essas tabelas. E por último, quer dizer, não por último, foi mal, mas quase por último, uma outra maneira de observar os minerais é através de modelos 3D. Então, esse site aqui, Sketchfab, ele é um banco de dados de modelos 3D. Qualquer coisa, tá? Então, não está restrito a mineral. Pode ser qualquer coisa que vocês imaginarem, tá? Então, você faz a pesquisa, só que está tudo em inglês,
Quer dizer, a chance de você encontrar as coisas em inglês é maior. Então, eu vou colocar aqui Leucita e pesquisar. Então, são modelos 3D, várias universidades, museus já estão digitalizando, né, as suas coleções e transformando essas coleções em modelos 3D. Então, vocês viram que eu digitei Leucita, olha, até carrinho aqui de supermercado, sei lá que diabo é isso, está aparecendo, né? Ó, gente. Então, assim, ó, tá aqui, ó, Lucita. Ele, opa, aparece, e aí ele coloca lá para você, né? Ó. Então, são modelos diversos 3D. Eu vou clicar nesse daqui, que tá aqui, ó, Leucita. A gente abre e aí está, né? Ele demora a carregar, porque afinal de contas é um modelo 3D, não é simples, né? Deixa ele carregar. Acabou de carregar, então, ó, tá aí o meu modelinho 3D e eu posso manipulá-lo, né? Então, aí aqui, ó, vou dar um zoom e aí eu consigo observar, né? Olha, o meu cristal de leucita aqui, bonitinho. Passear, dar zoom, tirar zoom. Às vezes o modelo não é tão bom, você pode ver que quando chega muito perto ele perde a resolução, mas tem alguns modelos que são maravilhosos, tá? Ó, inclusive, saindo do tema leucita, né? Só para vocês terem uma ideia aí, né? Então, assim, tem várias coisas diferentes, minerais diferentes e etc. Inclusive, você pode fazer a sua conta, você pode montar suas coleções. Vocês vão ver aqui que eu tenho várias coleções já montadas que estão em construção para as nossas aulas. E eu espero que vocês façam o mesmo, porque é mó legal ficar brincando aqui, tá? Deixa eu pegar uma coisa bem bonita aqui para a gente ver. Ai, essa rodocrosita eu amo demais, gente. Inclusive, eu acho interessante porque tem várias amostras dessas que a gente não tem possibilidade de ter na nossa coleção, que dessa maneira a gente consegue ter, por exemplo, a Smithsonita, né, que é um carbonato de zinco. Aqui, ó. A rodocrosita, que é um carbonato de manganês, né, famosa por essa cura aí. Esta que eu vou mostrar de brinde para vocês, só para vocês terem uma ideia de como pode ser muito bem feito um modelo desses, né? Então, assim, lá aquela leucita, ela não estava lá, essas coisas. Estava bonitinha, mas aqui, olha, essa rodocrosita, você consegue ver, olha, a, a clivagem do mineral, né? Ela é impressionante, né? Olha aqui, até os quebradinhos você consegue ver com algum detalhe, né? Então, assim, esse é um outro site que eu vou eventualmente usar com vocês aí durante esse período. É claro que não dá para tirar outras informações, como dureza, densidade relativa, e por aí vai. Então, por isso, a necessidade da gente manter as nossas aulas práticas, né? Porque para observar e tal, a gente realmente precisa, continua dependente das aulas práticas, né? Para poder fazer uma descrição completa. Mas, assim, algumas coisas a gente consegue observar aqui, como o hábito, cor, o brilho não muito, né? Mas, assim, muitas vezes a clivagem, textura, estrutura. Então, assim, tem algumas coisas que a gente vai conseguir fazer, sim, de prática, tá? Usando isso. Esse daqui, ó, vocês podem ver que tá oco, né? Eles fizeram o modelo só a parte de cima, mas tem amostras que são completinhas, tá? Então, aqui eu acabei, teoricamente, os nossos bancos de dados gerais, né? E agora eu vou entrar na parte de
ótica, né? Então esse daqui é o site, o canal do professor Frank, que é lá da URGS. Então isso daí é mais para a galera da mineral, né? 1 e 2. Então aqui eu tenho vários minerais. E aí ele abre, ele faz isso aí é a visualização no microscópio, né? Inclusive, eu posso digitar aqui, ó, leucita, vou digitar leucita Frank, para ver se aparece direto já a leucita, né? Então, ó, tá aí, ó. Inclusive, eu já vi esses vídeos, se vocês perceberem, né? Então, ele abre, eu não vou abrir o áudio, mas ele descreve, né? Porque tá na tela do meu computador. E aí, enfim, aqui é ele mostrando, né, olha, a leucita no microscópio, as propriedades e tal. Ele vai descrevendo, esse tem várias, né, ó, leucita 2 e tal, leucita 3. Então, assim, são vários vídeos, né, ó, leucita com máculas excelentes. Nossa, eu adoro esses adjetivos dele, gente, o Frank é fantástico, tá? E aí ele tem minerais tanto para luz transmitida quanto para luz refletida, tá? Então, assim, a galera aí sabe que eu uso bastante esse site de recomendações aí para os meninos estudarem. Então, assim, enquanto a gente não olha lá no microscópio, quem quiser matar uma saudade vai estar aqui. É uma outra maneira de dar uma praticadinha. Mas, assim, esse site com certeza vai ser fundamental para vocês na parte prática. Então, esse canal, né? Então, eu recomendo que vocês deem uma boa fuçada. E é claro que isso não substitui a aula prática no microscópio. Quando a gente voltar, a gente vai ter isso, tá? Isso aí, galera da Mineral 1, Mineral 2 e até a cristalografia, a ótica, né? A parte lá com a Marta. Já o pessoal de Fundamentos de Mineralogia não tem isso daqui como conteúdo didático, né? Então, vocês podem retirar essa parte aí, tá? Desconsiderar. Mas o Frank, pois é, ele é tão animado, e deu tão certo esse canal dele, que ele agora tem um site de mineralogia, ó, de mico. Então, é um banco de dados de minerais ao microscópio. Aí você pode vir aqui, ó, clicar em ordem alfabética. E aí ele já tem, né, ó, você vai lá, leucita. E aí ele tem um PDFinho com os dados sobre a leucita, que é muito legal também, viu? Vale a pena demais. Então, são maneiras aí de a gente estudar. Aí, ó, leucita, características, associações, né? Ó, fotos, gente, cada foto, olha essa aqui maravilhosa, né? As máculas, né, bem comuns. Então, vale muito a pena, tá? Vocês observarem, tá? E tá tudo bem recente, tá vendo? A versão de março de 2020. À medida que ele vai atualizando, ele vai colocando a data. Então, é maravilhoso, assim. Eu já pensei algumas vezes em fazer coisas desse tipo há um tempo atrás, mas, assim, sinceramente, diante de tanta informação que já tem aí, para que eu vou fazer uma dessas, né? Então, a minha ideia ou é ajudar o Frank, tanto fazendo, né, uma coisa desse tipo, assim, contribuindo com novas informações, apresentando sugestões de erratas, e a outra maneira de eu contribuir com ele é divulgando, né, usando essas informações. Então, assim, ao invés de eu ficar refazendo a roda, eu vou aproveitar a roda feita e botar para jogo, né, e indicar. Porque o que é mais difícil não é o acesso à informação, é selecionar a informação. Então, para finalizar, né, o que eu queria mostrar para vocês é justamente isso, né? Eu compilei aqui lugares onde eu sei que a informação é de altíssima qualidade e que ela vale muito a pena, tá? Então, se vocês tiverem outros sites de mineralogia para sugerir,
deixe a sua contribuição lá no fórum, tá? Das disciplinas e vamos nos ajudar, tá? Então, essa aqui é a minha maneira, né? Eu posso dizer que isso é uma curadoria de informação sobre mineralogia e cristalografia, tá? Que eu acho que às vezes o mais difícil é, mas aonde que eu encontro isso, né? E aí eu estou mostrando para vocês aonde que vocês encontram várias maneiras de estudar cristalografia e mineralogia de um jeito bem prático, bem divertido, bem interativo. Então, é isso, gente. É isso aí que a gente vai acabar usando aí ao longo dos tempos, tá? Recomendo baixarem o DHZ todo, tá? Se alguém aí tiver algum programinha para compilar tudo isso, juntar em um arquivo só, eu agradeceria muito, porque essa parte aí eu não domino. Esses conhecimentos aí softwareísticos, e às vezes, né, a gente tem algum amiguinho de alma hacker aqui em alguma disciplina que pode fazer ficar mais fácil para a gente, né, ter o PDF do livro inteiro, ao invés de ter 700 arquivos diferentes, quer dizer, 100 arquivos diferentes, né, 100 PDFs com o livro todo quebradinho. Bom, então é isso, gente. Muito obrigada por assistir. Deixa eu voltar aqui para a nossa transmissão, né? Valeu demais e bola para frente. Qualquer coisa, deixa aí a sua sugestão, sua dúvida no nosso fórum da disciplina, tá? E aí a gente vai respondendo aos poucos e também nos nossos encontros síncronos, ok? Falou, galera. Beijo!